nome é João, e trabalho como sacristão em uma igreja antiga nos arredores de Ouro Preto. Tenho 53 anos e passei quase metade da minha vida cuidando desse lugar. A rotina é simples: limpar o altar, organizar os bancos e garantir que as velas estejam sempre acesas para os fiéis. A igreja é uma construção colonial, com suas paredes de pedra frias e grossas, cheias de histórias que, francamente, prefiro não conhecer. Ela fica isolada, bem próxima a um pequeno cemitério que já viu mais enterros do que eu consigo contar. Durante o dia, o lugar tem uma certa serenidade, como se o peso de sua história trouxesse uma paz difícil de descrever. Mas à noite, a sensação muda. Sempre ouvi rumores de moradores sobre coisas estranhas que acontecem por aqui. Reza a lenda que essa igreja nunca foi apenas para os vivos, eles dizem, geralmente depois de umas 2 doses de cachaça. Eu costumava rir disso, mas admito que, às vezes, enquanto trancava as portas ao anoitecer, sentia um arrepio inexplicável subindo pela espinha. Naquela noite específica, o silêncio parecia mais denso. A lua cheia iluminava o cemitério, suas lápides lançando sombras longas e retorcidas que dançavam com o vento. Tudo parecia normal, mas havia algo que eu não conseguia explicar, como um peso no ar, algo que me fazia questionar se eu estava realmente sozinho. Mas trabalho é trabalho, e como de costume, travei as portas, apaguei as velas e me recolhi no pequeno quarto que uso na sacristia. Não sabia que aquela noite mudaria tudo o que eu acreditava sobre esse lugar. Acordei com um som estranho, algo que parecia vir do interior da igreja. Era um canto baixo, quase como uma ladainha, acompanhado por uma leve batida, como o eco de passos ritmados no chão de pedra. O relógio marcava 3h07 da madrugada, e meu corpo inteiro estava tenso. No começo, achei que fosse minha imaginação. O vento muitas vezes fazia barulhos estranhos, e eu já estava acostumado com os rangidos naturais daquele lugar velho. Mas então ouvi algo que fez meu coração disparar: o som claro de uma porta se fechando com força. Levantei devagar, tentando não fazer barulho. A pequena janela do meu quarto dava para o interior da igreja, mas estava tudo escuro. Peguei minha lanterna, respirei fundo e caminhei até a porta que separava a sacristia do salão principal. Quando abri a porta, a visão que tive me paralisou. Havia uma luz fraca e dourada preenchendo o espaço. Não era uma luz comum. Parecia vibrar, pulsar, como se tivesse vida própria. No centro do altar, onde antes havia apenas o crucifixo e as velas apagadas, agora estava iluminado por essa estranha claridade. O canto continuava, mais alto agora. Era uma mistura de vozes que pareciam ecoar de todos os cantos, mas eu não via ninguém. Senti um frio intenso, como se tivesse entrado em uma câmara de gelo, e o peso no ar ficou quase insuportável. Minha mente tentava racionalizar. Talvez fosse uma invasão, algum grupo querendo usar o espaço para algum ritual estranho. Mas então, um som cortou o ar, o render de um banco sendo arrastado. A lanterna tremeu na minha mão enquanto eu iluminava os bancos. E foi aí que os vi. Não eram pessoas. Sentados em fileiras, como fiéis aguardando a missa, estavam esqueletos. Suas roupas eram rasgadas, mas parecia que tinham pertencido a outra época, algo que só se vê em livros de história ou em filmes antigos. Eles estavam imóveis, mas seus crânios estavam voltados para o altar, como se estivessem ouvindo atentamente o que eu não conseguia entender. Minhas pernas enfraqueceram, e eu tive que me segurar no batente da porta para não cair. O canto aumentou de volume, e os esqueletos começaram a virar a cabeça lentamente na minha direção. O medo tomou conta de mim, e eu sabia que tinha que fazer algo, mas meu corpo não respondia. Era como se aquela igreja estivesse viva, e eu fosse apenas um intruso em um lugar que não era mais meu. Eu me forcei a dar um passo para trás, mas algo parecia me prender ali, como se o ar ao meu redor tivesse se solidificado. Enquanto a luz pulsava, os esqueletos começaram a se mover. Era um movimento lento, quase sincronizado, como se estivessem reagindo ao mesmo comando. O canto se tornou mais claro, e, de repente, eu entendi as palavras. Não eram apenas rezas, mas orações antigas, o tipo de coisa que eu já tinha visto em velhos livros de missa guardados na sacristia. A melodia era hipnótica,
mas aterrorizante. Pela primeira vez, tive coragem de olhar para o altar. No centro da luz dourada, uma figura se destacava. Era um homem, ou pelo menos parecia ser. Vestia uma batina surrada, e sua cabeça estava abaixada, como se estivesse em profundo êxtase. Suas mãos seguravam um grande crucifixo, mas havia algo errado nele. Parecia estar entalhado de maneira grotesca, com formas distorcidas que não deveriam estar ali. Minha lanterna começou a piscar, e eu quase a deixei cair. Uma rajada de vento passou pela igreja, mas as janelas estavam fechadas. Foi quando vi que o homem no altar levantou a cabeça e olhou diretamente para mim. Seus olhos não eram normais. Não havia vida neles, apenas um vazio profundo que parecia sugar toda a luz. Sua boca se abriu, mas o som que saiu não era humano. Era um grito, um lamento que ecoou pelas paredes e fez meus ouvidos latejarem. Nesse momento, algo começou a fazer sentido. Lembrei-me das histórias que os antigos moradores da cidade costumavam contar sobre aquela igreja. Muitos evitavam passar por ali à noite, dizendo que já tinham visto luzes estranhas ou ouvido vozes. A explicação sempre era a mesma. É a missa dos mortos. Minha mente começou a ligar os pontos. Talvez aquilo fosse mais do que apenas uma lenda. Talvez os fiéis que um dia frequentaram aquela igreja tivessem encontrado uma maneira de retornar. Mas por quê? A figura no altar ergueu o crucifixo deformado, e o canto dos esqueletos ficou mais alto, quase insuportável. A luz dourada se intensificou, cegando-me por um momento. Quando abri os olhos novamente, vi algo que nunca esquecerei. As figuras nos bancos começaram a se levantar, seus ossos estalando enquanto se moviam, e todos olhavam diretamente para mim. Meu corpo foi tomado por um instinto primitivo de sobrevivência. Girei nos calcanhares e corri de volta para a sacristia, trancando a porta atrás de mim. Mas os sons continuavam, agora acompanhados de passos pesados que vinham na minha direção. Enquanto eu segurava a porta com todas as minhas forças, uma batida violenta sacudiu-a, e uma voz rouca sussurrou do outro lado. Você foi escolhido. Minha mente gritava para fugir, mas meu corpo estava paralisado. O som de passos e o sussurro do outro lado da porta tornavam cada segundo insuportável. Meus dedos tremiam enquanto eu segurava a maçaneta, tentando me convencer de que aquilo não era real. De repente, a batida cessou. O silêncio que veio a seguir era ensurdecedor. Um silêncio denso, que parecia sussurrar ao mesmo tempo. Senti o coração bater tão forte que parecia ecoar na sacristia. Eu sabia que não poderia ficar ali para sempre. Reuni coragem, procurei pela chave que havia usado para trancar a porta e comecei a girá-la lentamente. Mas antes que pudesse completar o movimento, ouvi o som mais aterrorizante da noite, um arranhão na madeira da porta. Era lento, deliberado, como se algo quisesse prolongar o terror. Olhei ao redor, procurando algo para me defender. Encontrei um velho castiçal de ferro em um canto empoeirado. Segurei-o com força, tentando me convencer de que poderia usá-lo, mas minhas mãos estavam tão suadas que ele quase escorregou. Decidi agir rápido. Girei a chave com um movimento brusco e abri a porta. A visão que me aguardava do outro lado quase fez minhas pernas cederem. O corredor estava envolto por uma neblina dourada, a mesma luz que eu tinha visto na igreja. As figuras esqueléticas estavam lá, imóveis, formando um corredor que levava de volta ao altar. Suas cabeças se voltaram em minha direção ao mesmo tempo, em um movimento que parecia coreografado. Eu sabia que precisava passar por eles para alcançar a saída. Engoli o medo e comecei a andar, mantendo os olhos fixos no chão. Meus passos ecoavam no corredor, e a cada movimento meu, os esqueletos pareciam virar levemente em minha direção, como se estivessem me observando. Ao chegar na porta principal, estendi a mão para a maçaneta, mas ela não se mexia. Era como se estivesse fundida ao metal. Me virei, e foi aí que percebi que algo estava diferente. O altar agora estava vazio. A figura na batina havia desaparecido. Antes que pudesse reagir, senti uma presença atrás de mim. Um frio percorreu minha espinha, e quando olhei sobre o ombro, vi a figura da batina parada a poucos metros de mim. Ele segurava o crucifixo distorcido, e seus olhos, aquele vazio aterrorizante, pareciam me atravessar. Sem pensar duas vezes,
Forcei a porta novamente, batendo nela com todas as minhas forças. Finalmente, ela cedeu, e eu me lancei para fora da igreja. O ar frio da noite foi como um choque, mas não parei. Corri pelo cemitério, tropeçando nas pedras e caindo algumas vezes, mas sempre me levantando. A luz dourada ainda iluminava a igreja atrás de mim, e pude ouvir o som dos cânticos ficando mais baixos conforme eu me distanciava. Mas uma coisa estava clara: aquilo não tinha acabado. Enquanto alcançava o portão do cemitério, senti algo no meu bolso. Era o pequeno crucifixo de madeira que eu sempre carregava comigo. Mas agora, ele estava diferente. Sua forma estava levemente distorcida, quase como o crucifixo que a figura no altar segurava. Quando cheguei em casa, trancando a porta atrás de mim com todas as trancas possíveis, pensei que estaria seguro. Mas o silêncio da noite dentro da minha própria casa trouxe um peso opressor. Cada som parecia amplificado. O render das tábuas sob meus pés, o assobio do vento lá fora, até mesmo o tic-tac do relógio na parede. O crucifixo deformado continuava em meu bolso. Eu o retirei e o examinei com cuidado, sentindo que ele emanava algo, uma energia que não conseguia explicar. Tentei descartá-lo, jogando-o no lixo, mas ao virar de costas, ouvi um som surdo. Quando me virei, lá estava ele novamente, no meio do chão da sala, como se tivesse voltado por conta própria. A partir daquele momento, percebi que algo tinha me seguido. As luzes da casa começaram a piscar, e sombras dançavam pelas paredes, mesmo sem que houvesse ninguém além de mim. Comecei a ouvir os cânticos novamente, baixos no início, mas gradualmente aumentando de intensidade. Era como se a igreja tivesse me marcado, e agora ela estava reclamando sua presença. Tentei dormir, mas os sonhos não me permitiam. Sonhei com o corredor da igreja, os esqueletos formando um círculo ao meu redor, e a figura de Batina estendendo a mão, como se me convidasse a voltar. Mas o pior era que, ao acordar, eu ainda podia ouvir os sussurros ao redor. Os dias seguintes foram um borrão de paranoia. Eu evitava sair de casa à noite, mas isso não parecia ajudar. Objetos se moviam sozinhos, vozes sussurravam meu nome nos cantos mais escuros da casa, e o crucifixo deformado sempre reaparecia. Não importava quantas vezes eu tentasse me livrar dele. Eu sabia que precisava voltar. Algo me dizia que, se não o fizesse, aquilo me seguiria para sempre. Então, na última noite, reuni toda a coragem que me restava e voltei à igreja. Estava decidido a confrontar o que quer que fosse aquilo. Ao entrar novamente na sacristia, senti um frio mortal me envolver. As luzes douradas estavam mais intensas, quase cegantes, e os cânticos eram ensurdecedores. Mas desta vez, eu não estava sozinho. As figuras esqueléticas estavam lá, me observando, e a figura de Batina estava no altar, como se me aguardasse. E foi ali, naquele momento, que percebi a verdade. A igreja não era apenas um lugar. Era um portal, uma passagem para algo muito maior e muito mais antigo. E eu havia sido escolhido.